Saúde, família do coração. Bem-vindos de volta. Você já ouviu falar de Ritalina e ficou com medo por causa do coração? Hoje eu vou explicar tudo que ninguém costuma dizer sobre esse remédio, incluindo quando ele pode aumentar risco cardiovascular, quais sinais merecem atenção agora e o que seu médico deve monitorar. Eu sou doutora Maria, cardiologista que trabalha em consultório e em ambulatório de prevenção e vejo com frequência pacientes encaminhados por psiquiatria e neurologia com dúvidas sobre segurança e efeitos. Vou dividir este vídeo em 8 partes numeradas para você não se perder. Número 1. Mecanismo de ação. Número 2. Para quem é indicado. Número 3. Risco cardiovascular e como avaliar. Número 4. Principais contraindicações. Número 5. Efeitos colaterais comuns e raros. Número 6. Como usar corretamente e monitorizar. Número 7. Erros comuns e dicas práticas de estilo de vida. E número 8. Mitos e verdades que precisam ser desmentidos. Me conta nos comentários, você ou alguém da sua família usa Ritalina? Escreve assim, por exemplo, Ritalina, uso, ou Ritalina, não uso e qual a maior dúvida. Se o vídeo for útil, inscreva-se no canal e deixe um like. Isso ajuda bastante a levar informação de qualidade adiante. Antes de começar, sei que ouvir sobre efeitos no coração dá medo, então fica comigo que eu explico com calma e sem alarmismos. Vou começar rápido com o mecanismo de ação, porque entender isso ajuda a entender o resto. Ritalina tem como princípio ativo o metilfenidato, que atua aumentando a disponibilidade de dopamina e noradrenalina no cérebro. Em linguagem simples, imagine que as sinapses são estradas, e esses neurotransmissores são carros que ajudam a atenção e o controle de impulsos. A medicação abre algumas pistas para esses carros circularem melhor. Esse efeito no sistema nervoso central explica por que melhora foco e hiperatividade. Ao mesmo tempo, como a noradrenalina tem ação no sistema nervoso autônomo, ela pode aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial em algumas pessoas. Por isso aparecem as palavras que vamos repetir: risco cardiovascular, pressão arterial, frequência cardíaca, monitorização. Logo, para quem tem história de infarto, AVC, arritmia ou hipertensão descontrolada, a avaliação cardiológica é parte da prescrição responsável. Agora alguns exemplos clínicos iniciais para você se situar. João chegou ao consultório me dizendo que começou a tomar Ritalina para TDAH aos 22 anos e que sentia palpitações quando subia escadas. Ana, mãe de uma menina de 10 anos, perguntou se o remédio poderia afetar o crescimento ou o coração da filha. Dr. Ricardo, psiquiatra, me encaminhou um paciente com histórico de taquicardia e pediu orientação sobre risco de arritmia. Marta, farmacêutica da rede, consultou sobre interação medicamentosa entre metilfenidato e antidepressivos. Pedro, clínico geral, queria saber o que pedir nos exames antes de iniciar tratamento. Essas perguntas nos levam ao primeiro convite que eu faço aqui para você. Comente a sua experiência, curta e direta. Por exemplo, Ritalina, sinto palpitação, ou Ritalina, sem efeito. A comunidade aqui aprende com casos reais. Agora vamos aprofundar o conteúdo técnico de forma prática. Primeiro, para quem é indicado Ritalina? Número 1 é para transtorno do déficit de atenção com hiperatividade confirmado por avaliação especializada, adultos ou crianças selecionadas. Número 2 é para algumas formas de narcolepsia. Número 3, em adultos, há uso off-label em alguns casos com supervisão. Embora o benefício em atenção seja claro para muitos pacientes, a decisão precisa equilibrar vantagem cognitiva com potenciais efeitos sobre pressão e coração. Quais exames pedir antes de começar? Em geral, um eletrocardiograma simples e aferição de pressão em repouso, e se houver história ou exame físico sugestivo, um ecocardiograma ou avaliação com cardiologista. Referências das sociedades médicas apontam para essa prática, e isso envolve monitorização periódica, especialmente no primeiro mês e após ajuste de dose. Explico agora como fazer essa monitorização na prática e quais números acendem o sinal vermelho. Momento de tensão clínica 1. Imagine um paciente chamado Lucas que toma Ritalina e relata dor torácica pontada e aperto no peito após um ajuste de dose. Ele descreve a dor como em peso que aperta o centro do peito, que aumenta quando ele respira fundo, e nota suor frio que escorre nas têmporas. O rosto fica pálido, a voz baixa e a respiração curta. Em consulta rápida eu pergunto direto, e a conversa é tensa porque o paciente teme o pior. Eu digo: olha, Lucas, precisamos te avaliar agora, medir pressão e fazer um eletro, e peço para não tomar outro comprimido até termos resultados. Essa sensação de urgência é real, porque, embora a maioria dos efeitos seja benigno, dor torácica e sudorese não são sinais que se deve ignorar.
A recomendação prática: sempre procurar atendimento urgente se houver dor torácica intensa, falta de ar, desmaio ou sensação de descompasso. Diálogo clínico expandido, exemplo com 4 trocas para humanizar a cena. Conversa 1. João pergunta o que pode fazer sobre palpitações. Resposta 1. Eu pergunto quando elas ocorrem e se acontecem em repouso. Conversa 2. João responde que é depois de tomar o comprimido e quando bebe café forte. Resposta 2. Eu explico que cafeína e estimulantes somam efeito e que podemos reduzir a dose ou ajustar horário. Conversa 3. João pergunta se precisa parar imediatamente. Resposta 3. Eu digo que não necessariamente, mas que a gente baixa a dose, monitora e se as palpitações persistirem, buscamos cardiologista e um eletro. Conversa 4. João conclui que se sente aliviado por ter um plano. Esse padrão de 4 a 6 trocas nas cenas clínicas ajuda a mostrar o passo a passo que você pode esperar em atendimento. Voltando aos riscos e contraindicações. Quem não deve usar Ritalina sem avaliação cuidadosa? Pessoas com doença cardiovascular ativa, hipertensão não controlada, arritmia sintomática, história de infarto recente ou AVC, doença valvar importante ou condições que predisponham a vasoespasmo. Uso concomitante com certos antidepressivos e inibidores de monoamina oxidase é contraindicado por interação medicamentosa perigosa que pode elevar pressão severamente. Efeitos colaterais mais comuns incluem falta de apetite, insônia, dor de cabeça, ansiedade, aumento da pressão e palpitações. Efeitos raros e graves que merecem atenção são arritmias, episódio hipertensivo e alterações psiquiátricas como agitação intensa ou pensamento suicida, sobretudo em pessoas com condições psiquiátricas prévias. Sobre fígado e exames, o metilfenidato não é conhecido por lesar o fígado de forma significativa na maioria dos pacientes, mas em pessoas que usam outros medicamentos que afetam o fígado ou possuem doença hepática, a avaliação e monitorização são recomendadas. Momento de tensão clínica 2. Uma professora chamada Carla relata que após começar Ritalina, seu filho de 12 anos teve palpitações fortes, sudorese e tontura durante a aula de educação física. A mãe descreve a cena com detalhes visuais e sonoros, os alunos olhando, o som de passos apressados correndo para ajudar, o gosto metálico na boca do menino e a mãe segurando a mochila com força. A decisão de suspender a meditação no dia ou encaminhar para a emergência deixa a família em choque. Em termos práticos, eventos como tontura e síncope necessitam de avaliação imediata. Não é um pânico automático, mas é uma urgência. A orientação é parar a medicação temporariamente, avaliar pressão arterial e frequência cardíaca e considerar investigação com cardiologia pediátrica se houver anormalidade no eletro ou na história familiar de morte súbita. Agora falo de como usar corretamente e quais erros comuns evitar. Primeira regra: seguir prescrição e não compartilhar medicamento. Segunda regra: ajustar dose lentamente e sempre com retorno médico. Terceira regra: reduzir ou evitar consumo de cafeína e estimulantes combinados. Terceira regra: informar seu médico sobre qualquer outro remédio, incluindo antidepressivos e remédios para gripe, que podem interagir. Dicas práticas de estilo de vida que potencializam o efeito e protegem o coração incluem sono regular, alimentação balanceada para evitar perda excessiva de peso, monitorização do colesterol e triglicérides no contexto de risco cardiovascular global, prática de atividade física moderada e controle do estresse. Se você tem hipertensão, tratar a pressão arterial reduz risco conjunto, porque risco cardiovascular é multifatorial, não depende só de um remédio. Exemplo com nomes de profissionais e ações para mostrar rede de cuidado. A enfermeira Luciana registra a pressão e orienta sobre horários. O farmacêutico Eduardo checa interações e explica que tomar à noite aumenta a insônia. O psicólogo Felipe acompanha comportamento e ajusta estratégias não farmacológicas. A pediatra Marta coordena crescimento e peso, enquanto o cardiologista Dr. Ricardo avalia eletro e decide sobre exames adicionais. Esses nomes mostram que a prescrição responsável é multidisciplinar. Agora vamos desmistificar mitos comuns. Mito número 1. Ritalina vicia sempre. Realidade: quando usada sob prescrição e monitoramento, o risco de abuso é reduzido, mas vigilância seja necessária. Mito número 2. Ritalina causa infarto na maioria das pessoas. Realidade: para pessoas sem doença cardiovascular e com avaliação prévia, o risco absoluto é baixo, mas existe aumento relativo de pressão e frequência que exige monitorização.
Mito número 3. Crianças que usam Ritalina não crescem. Realidade. Pode haver redução temporária do apetite e uma ligeira desaceleração no crescimento em alguns casos que precisa de acompanhamento. Pediátrico sistemático. Mito número 4. Interromper de repente é sempre seguro. Realidade. Ajustar e, quando necessário, suspender com orientação médica é sempre o mais seguro. Voltando à prática. Aqui estão passos práticos e numerados para pacientes e profissionais. Passo 1. Antes de iniciar, peça eletro e aferição de pressão e cheque histórico familiar de morte súbita. Passo 2. Começar com dose baixa e aumentar gradualmente conforme resposta. Passo 3. Monitorizar pressão e frequência depois de 1 a 4 semanas e após cada ajuste de dose. Passo 4. Reduzir cafeína e avaliar sono. Passo 5. Procurar ajuda se surgirem dor torácica, desmaio, falta de ar ou palpitações intensas. Passo 6. Informar todos os profissionais de saúde sobre o uso para evitar interação medicamentosa. Backstory 1. Na minha experiência atendendo no ambulatório, lembro de um paciente chamado Lucas, que veio encaminhado pelo serviço de psiquiatria após aumento de dose prescrito em outro serviço. Ele descreveu dificuldade para dormir, sensação de coração acelerado ao deitar e perda de apetite. Visualmente parecia cansado, a voz era arrastada, o cheiro de café fresco no corredor, a camisa amarrotada como quem tinha acordado tarde. Avaliamos pressão e o eletro mostrou extrasístoles, que justificaram ajuste de dose e reavaliação cardiológica. Esse caso ilustra que pequenas alterações no dia a dia e no padrão sensorial relatado pelos pacientes podem antecipar problemas maiores. Backstory 2. Outro caso marcante foi o de Ana, mãe do menino Pedro, que trouxe relatos de episódios de tontura, descritos como se o chão descrevesse um balanço, o som ao redor ficando distante, o gosto metálico na boca do filho e um frio nas mãos. Ela me contou com as mãos trêmulas e lágrimas contidas. Fizemos uma investigação completa, incluindo história familiar e exames que descartaram arritmia estrutural. Ajustamos horários, reduzimos a dose e orientamos sobre alimentação antes da medicação. Ali, a combinação de avaliação clínica e sensorial detalhada foi determinante para tomar uma decisão segura. Backstory 3. Por fim, lembro de uma adolescente chamada Carla, que associou queda de rendimento escolar à redução inadvertida da dose por esquecimento. Ao descrever a cena, ela falou do som repetitivo da caneta na mesa, do gosto doce do suco que não tomava e do toque áspero do caderno. A melhora veio quando restabelecemos a rotina, orientamos sobre adesão e corrigimos expectativas com a família. Esses exemplos mostram que, além do efeito farmacológico, fatores sensoriais e comportamentais influenciam muito o resultado do tratamento. Agora, alguns conselhos finais sobre interações medicamentosas e exames. Interação perigosa existe com inibidores de monoamino-oxidase e com alguns antidepressivos que aumentam noradrenalina. Monitore função hepática se houver polifarmácia que envolva metabolismo hepático. Peça colesterol e triglicérides no check-up cardiovascular se há fatores de risco, porque risco cardiovascular é soma de vários fatores. Em pacientes com histórico de doença coronária, faça avaliação cardiológica antes e durante o tratamento. Concluindo, em resumo, Ritalina pode trazer benefícios importantes quando bem indicada para TDAH e narcolepsia, mas traz um efeito estimulante que exige atenção ao coração, à pressão e às interações medicamentosas. Se você toma ou pensa em tomar, converse com seu médico, faça eletro e acompanhe pressão e sintomas. Se sentir dor no peito, desmaio, falta de ar ou palpitações intensas, procure atendimento urgente. Se este vídeo trouxe clareza, compartilhe com alguém que tem dúvidas, deixe um comentário descrevendo sua experiência e inscreva-se no canal para mais vídeos sobre medicação e prevenção cardiovascular. Lembre-se, cuide do seu coração hoje para continuar vivendo amanhã.